Bom, bora falar então sobre o medo, a essência e a força de vontade. A primeira coisa que essas três palavras têm em comum é que na medicina chinesa, todas essas três são energias e emoções associadas ao rim. O rim, lembrando, é a nossa fonte de energia vital. Então, é por causa dos rins que nós estamos vivos. É por causa dos rins que a nossa essência chega nesse mundo. Então, tanto através da energia genética, como a nossa essência de todas as sementes, autenticidade, de característica nossa. Então, os nossos grandes potenciais residem nos rins. Mas eu também acho importante falar que a gente está na estação, na fase do ciclo da natureza, que é o aprofundamento do auge do outono para o inverno. O outono, depois da época da colheita dos bons frutos, a gente entra num processo de luto. É uma transformação ativa em que a gente percebe a natureza e tudo perdendo energia, perdendo a cor, perdendo a vitalidade. Então, é uma fase de limpeza e renovação, mas é aquela fase melancólica, né? E as emoções do outono são o luto, o pesar, a tristeza, a melancolia. Então, fica muito mais evidente todas as perdas, todos os ciclos que se encerram, sejam pessoas que faleceram, sejam perdas que você teve, seja um relacionamento que termina, um trabalho que chegou ao fim. Então, isso fica tudo mais evidenciado. Os órgãos principais, que são mais afetados, digamos assim, no outono, são o pulmão, que é o nosso alquimista, o nosso poeta, que vai transformar tudo que for denso em coisas mais leves e sublimes, vai ajudar no refinamento da energia. E o intestino grosso, que vai falar sobre a limpeza e a liberação de tudo que foi acumulado. Então, depois disso, a gente vai entrar no inverno. O inverno é uma fase mais estagnada, é a fase mais estagnada do ano, mais fria, mais escura, mais introspectiva. Então, e ali a gente vai estar falando sobre rins e bexiga, e as emoções, então, vão ser o medo, a força de vontade e a coragem. Então, já comecei com esse resuminho para exemplificar para vocês do porquê que é comum, durante essa fase do ano, que alguns pensamentos, alguns sentimentos mais melancólicos, mais profundos, ou os processos de luto, eles sejam intensificados. Mas por que isso acontece? Porque a gente só pode levar para o inverno o que for realmente essencial. Porque o que mantém a natureza viva durante o inverno, quando ela perde as folhas, ela perde os frutos, ela perde tudo? A essência. E a essência, ela é purificada a cada ciclo. Então, é como se a gente precisasse que todas as sobrecargas, tudo que for um peso, tudo que estiver sendo difícil de manter, de sustentar, fique mais evidente para que a gente possa fazer as devidas podas, né? As devidas limpezas, para não arrastar isso num período que a gente não vai ter tanta energia disponível. Mas na prática, quando a pessoa se vê entrando nesse lugar, nessa profundidade ou nessa depressão, ela fica com medo de entrar em depressão, medo de estar entrando num lugar que ela não vai conseguir sair, medo de entrar num buraco mesmo, né? E eu deixei aqui aquela frase esses dias sobre quando a água encontra depressões, né, encontra buracos, que ela não fica lutando para sair, ela simplesmente vai se enchendo e se preenchendo até que ela encontre a borda mais baixa e ela consiga seguir o fluxo naturalmente. E com o que a gente sente, acontece a mesma coisa. Você vai entrar num buraco escuro e você vai se preenchendo, você vai preencher os seus vazios com mais de si mesmo. Só que aí que tá. Aonde que tá esse mais de si mesmo? Está na sua sombra. Está em lugares, em partes suas que você rejeitou, que você julgou, que você não aceita bem, que você se envergonha, ou que até são coisas boas, mas que você não consegue mostrar, que você não consegue transparecer. Então, a gente se preenche quando a gente integra em nós partes antes renegadas. E por que a tua essência, a tua força de vontade dependem tanto disso? Porque eu acompanho muitos casos, e principalmente quem tá mais esgotado, eu vejo que a pessoa tá num lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, que ela já tá sem energia, tá exausta, e aí, às vezes, acontece alguma coisa, ela fica com raiva, e em vez de ela se posicionar, ela se reprime. Ela pede desculpa, ela se rebaixa, ela usa pouca energia que ela tá tendo ali para se defender com a raiva, por exemplo, e ela ainda se reprime. Ela finge pensar uma coisa, ela finge sentir uma coisa. Então, esse fingimento o tempo inteiro
por tentar ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa melhor, uma pessoa mais querida, uma pessoa mais aceita, esse fingimento também gasta energia e vai te afastando da tua essência. E aí você vai se sentir cada vez mais desanimado. Então, se você tá nesse momento exaurida, desgastada de energia, e às vezes vem um impulso de raiva, algum incômodo que você tá tendo, não é para você ofender ninguém, nem, sabe, nem ser agressiva, é para você se posicionar. É para você usar isso para trazer mais do que você realmente sente, para você ser honesta com o que você é, com como você se sente, como você pensa. Então, às vezes esses poucos impulsos que aparecem de você realmente trazer à tona a tua verdade, se você ficar reprimindo até isso, cada vez menos energia vai ficar disponível, porque a tua energia, ela está na tua essência, ela está na conexão com o que faz sentido para você. Quanto mais você se força a agir de maneiras que não fazem sentido, você não vai ter ânimo, porque o ânimo que alimenta o teu corpo vem justamente da tua essência vital. E deixa eu contar um segredo para você. Às vezes evoluir não quer dizer ser mais boazinha, às vezes quer dizer ser mais autêntica e não se preocupar em como estão te julgando, como estão te vendo, se estão te olhando torto ou se não aceitam bem como você é. Eis a dificuldade, você precisa bancar e sustentar quem você é e como você se sente. E essa é a realidade. Porque para quem tá fora, é muito mais fácil lidar com uma pessoa desenergizada, pacífica, que não incomoda, do que com alguém que está se posicionando e mostrando todos os seus pontos de vista e quando não concorda e quando quer alguma coisa diferente. Então, é natural que as pessoas de fora reajam de uma forma, às vezes, negativa quando você se posiciona. Mas se elas realmente se importam contigo, com certeza elas vão acabar entendendo o seu lado, se adaptando e fazendo os ajustes que precisam ser feitos. Todas as relações em harmonia precisam desse dar e receber. Então, não tenha medo, às vezes, de sacrificar algumas versões de si mesmo ou até alguns relacionamentos, quando eles não couberem na sua realidade. E a tristeza e a melancolia, sendo emoções de contração, de fechamento, elas vão te deixar mais fechadinha mesmo. E o medo vai te paralisar. E o que acontece? Acaba entrando num ciclo vicioso, porque a tristeza tira a tua energia, o medo te paralisa, e se você fica dentro desse ciclo, você vai perdendo cada vez mais energia e entrando num estado de defesa e de proteção. Então fica cada vez mais difícil conseguir se movimentar. Então quando você sente às vezes raiva, ela é um ótimo movimento que você pode usar como impulso para sair do lugar. Então muitas vezes a pessoa está triste e ela espera querer se sentir feliz para fazer alguma coisa. E às vezes você pode usar outros sentimentos, outras emoções, para justamente ter o impulso que está te faltando. Nos próximos dias eu pretendo trazer alguns movimentos e algumas dinâmicas que a gente consegue, algumas ferramentas que a gente tem para facilitar o nosso corpo a sair desses processos, porque é um ciclo que se retroalimenta. Se você está emocionalmente desamparada, o seu corpo vai responder a isso. Se o seu corpo está enfraquecido, o seu emocional vai responder a isso. Então, se a gente às vezes consegue com mais facilidade melhorar a situação física do teu corpo, a disposição física, o teu emocional vai ter mais energia para transformar o que ele precisa. Então, uma coisa complementa a outra e a gente consegue trabalhar nesses caminhos de ida e volta. Então, nos próximos dias, novidades acontecerão por aqui.